Eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Como falei com vocês, eu tenho Júlia, que tem 18 anos, e tem Arthur, que tem 10. A gravidez de Arthur foi totalmente tranquila, né? Trabalhava, normal. O que os médicos, eles sempre perguntam a gente se a gestação foi bem, se você tomou alguma queda, se você quis sofrer algum aborto, rejeitar a criança, nada disso. Foi ótimo, maravilhoso, né? Foi muito bem desejado, porque eu tive minha primeira filha, eu era bem nova, eu tinha 19 anos. E eu queria ter um segundo filho para realizar muita coisa que eu não pude fazer com a primeira filha, né? Então eu esperei, aguardei o tempo certo. Quando a Julia já estava com quase 8 anos, foi quando eu engravidei novamente, acabei tendo a perda e depois veio o Arthur. Quem tem um filho que não tem um problema primeiro, depois tem outro, a gente vê logo a diferença. No meu caso foi esse. Eu tive Júlia, um ótimo desenvolvimento, falava tudo, com 2 anos, já corria, já andava, já estava na escola, a menina super desenvolvida, e aí veio o Arthur. A parte cognitiva foi tranquila, ele se desenvolveu, engatinhou, andou, fez tudo normal. Mas ele não falava. Com 2 anos ele não falava, né? E eu achava estranho que Júlia, com 2 anos, falava tudo. Falava tudinho, nem tropeçava nas palavras, parecia um adulto conversando. Então, a gente começava a ver, né, a diferença. Aí levava no médico, os médicos diziam: não, mãe, é normal, ele vai falar. Não, mãe, cada um tem seu tempo, ele vai falar. E nisso, toma-lhe seu tempo e nada de falar, né? A gente começava a ver algumas coisas que ele fazia, tipo, ele só queria um tipo de brinquedo, ele só gostava de carrinho, né? Era a única coisa. Não gostava de repetir os carrinhos. Até hoje ele não gosta de 2, só gosta de um. Se for repetido, ele ignora, ele não quer. Gostava muito de enfileirar. Ele andava muito na ponta do pé, né? Flaps, né? Eu acho que é isso que eles falam, né? Sacudindo muito a mão. Eu nunca tive conhecimento, né, do autismo. Eu acho que não só eu, como ninguém, né? Eu acho que esse é um mundo alheio à nossa vida, né? Uma pessoa que não tem deficiência, ela ignora totalmente o mundo da deficiência. Porque quando eu entrei, eu acho que todos os pais, assim, quando eles entram nesse mundo, a gente vê assim, ó, nossa, existem muitas deficiências que a gente não tem noção. Gente, pra vocês terem noção, pra mim, só existia o síndrome de Down. Pra mim era a única deficiência que existia, né? Pra mim não existia nenhuma outra no mundo, porque eu não vivia nesse mundo, tava nem aí, né? Como um monte de gente não tá nem aí pra causa dos deficientes. Ou o deficiente físico que a gente já conhece, né? Mas assim, sem ser deficiência física, esse outro tipo de deficiência era só o Down mesmo. E você vê gente, é muita doença, muita deficiência. Fica assim, meu Deus, o que é isso? É muita gente, sabe? E o pessoal tá totalmente alheio, parece um mundo invisível, que você que não vive, você não consegue enxergar, porque eu não enxergava, eu não via, pra mim nem existia. Nem existia esse mundo, né? Eu me lembro que eu assisti um filme quando eu era criança, mas eu nem sabia que era de autismo, né? Aquele menininho que ficava rodando prato e sacudindo a mão. Quando eu vi Arthur fazendo isso, eu me lembrei logo desse filme. Aí eu fiz, meu Deus, eu acho que eu lá atrás, quando eu era criança, eu já assisti um filme desse, mas eu não sabia o que era, né? Eu acho que já era Deus me preparando pra isso, né? Porque eu gostava muito de assistir esse tipo de filmes e eu tinha o que, 10, 11 anos, né? Eu sempre gostei de assistir filmes, eu me lembro que acho que com 11 anos, eu acho. Eu assisti a lista de Schindler. Quem assiste a lista de Schindler com 11 anos? E ninguém, né? E gostei de assistir aquele também da menina que cai no buraco, Jéssica. Aquilo ali pra mim era um pavor, né? Eu não posso ver um buraco porque eu já fico traumatizada. Acho que quem tem a minha faixa de idade deve lembrar muito bem desse filme, né? Eu vejo um buraco, eu digo, Arthur, pelo amor de Deus, Júlia, olha o buraco pra não cair nesse buraco. Então, assim, nós somos muito indiferentes ao mundo da deficiência demais, né? Precisou atores ter um filho deficiente, pessoas famosas, né, terem um filho, ou até eles mesmos entrarem nesse mundo, pra gente mudar um pouco
o que é a vivência da deficiência. Era muito difícil, gente, é muito difícil. A gente que pelo menos a gente tem pais, tem parentes que ajudam, né? O governo ele ajuda com o benefício. Esse benefício do governo ele é muito bem-vindo, né? Eu agradeço sempre a Deus porque ele é muito bem empregado na vida de Arthur, mas ele não é o suficiente. Infelizmente, não é o suficiente. Então a gente procura outros meios de trabalho para poder manter, né? Porque a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, ele precisa de hospital, tudo isso. Então, assim, a gente tem que correr atrás de todos esses benefícios, né? E lutar mesmo na justiça para que eles tenham mais coisas para eles mesmos. Então, quando eu comecei a ver essa diferença de Arthur, na verdade, a gente sabia que ele tinha alguma coisa, mas a gente não sabia o que era, né? A gente levava no médico, levava no outro, fez tudo quanto era exame, ele não falava, tinha todo aquele procedimento. No caso de Arthur, só foi a questão do autismo mesmo, ele não tem nada neural, é só o autismo. Ele não gostava de zoada, ele não gostava que ninguém encostasse, ele não gostava. E meu esposo, ele trabalha sempre com marcenaria, então é muita zoada. O aspirador de pó ligava, Arthur não gostava. Ligava o liquidificador, Arthur se incomodava. Ele ligava a Maquita, Arthur se incomodava. E a gente fazia, não, você vai ter que aprender a ficar no lugar onde tem zoada. Você tem que aprender a conviver com isso. Eu não vou mudar de você de lugar porque a nossa vida é zoadenta, barulhenta, você tem que aprender. Mas a gente não sabia que ele tinha esse problema, né? Mas eu acho que isso também ajudou. Ajudou a gente conseguir enxergar, porque acho que se não fosse essas questões, a gente também não perceberia tanto nisso nele. E aí a gente foi, levava, e nada. A gente sabia que esse menino tem, meu Deus, que esse menino vai crescer, a gente precisa tratar. Como é que a gente consegue tratar se a gente não sabe o que é o problema? E aí foi que a gente foi numa festa e tinha várias crianças brincando, e quando as crianças vinham, Arthur saía, e quando vinha, saía. E uma mãe chegou pra mim e falou assim, Olivia, você aceita o que eu vou falar com você? Aí eu fiz, claro, se você estiver vendo alguma coisa, você pode chegar pra mim e falar, não tem problema. Eu tenho um enteado que a gente descobriu que tinha um autismo. Só que eles não aceitaram, só que demorou muito, o menino já tá com 9 anos, e agora que a gente conseguiu um tratamento, mas já foi muito tarde. No caso de Arthur, que ainda tem 2 anos, é bom você levar logo, porque tratando fica, né, desenvolve bem. E aí ela me deu contato de uma instituição, qual eu liguei, e aí a gente ficou na fila de espera, levaram 4 meses pra gente ser atendido, e quando a gente foi atendido, a médica super educada, doutora Milena, até hoje ela tem, né, esse contato com a gente, e ali ela, com a equipe, ela é psiquiatra com a equipe, junto com a equipe dela, com psicólogos, outras pessoas, ela ficou tipo umas 3 horas de relógio com o Arthur, e chegou esse diagnóstico. O diagnóstico.